nações, em seu nome a terra treme e o reino vem. Exaltado e qual arrogante, orgulhoso que estão no escuro, em mansões construídas no abuso dos pobres, a luz ressurgirá, pois ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e juízo, além do que se pode ver. O reino vem, os que não esperam, o desejado das nações, e em seu nome o inferno treme, o reino vem. Pois ele é a voz que fala ao coração sobre esperança e futuro, além do que se pode ver. O reino vem, os que esperam, o desejado das nações, em seu nome a terra treme e o reino vem. Boa noite, irmão, irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você aí na sua casa, que você possa ouvir a voz de Deus, que você possa louvar a Deus, que você possa adorar a Deus, que você possa render culto a Deus nesse dia em que nós nos reunimos, mesmo à distância, mas próximos, porque nós fazemos parte do corpo, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, o qual é o cabeça. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com você e de poder fazer essa liturgia, de trazer a mensagem do Senhor para o seu coração. E eu gostaria de compartilhar com você um texto fantástico, um texto que toca muito o meu coração, um salmo. O Salmo 121, que tem feito parte da minha trajetória nesses meses nos quais, alguns momentos eu tenho medo, em alguns momentos eu me vejo fraco. Eu pego, leio esse salmo e vejo como o Senhor é cuidadoso, como o Senhor é bondoso, como o Senhor age em nossas vidas. Salmo 121 diz assim: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sua sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora
e para sempre. Amém. Como é confortante nós lermos essa passagem, nós vermos como o Senhor cuida de cada um de nós. Quando nós temos medo, nós levantamos os nossos olhos aos céus. Nós olhamos para os montes, nós olhamos para o Senhor. Aquele que vem ao nosso encontro, aquele que nos guarda, aquele que tem cuidado de cada um de nós. E isso ao nosso coração soa como alegria, como cuidado, como Jesus, como Deus Pai, como Deus Espírito, age em nossa vida. É certo que os nossos pés não vão vacilar, porque Jesus Cristo é a rocha. Se por algum momento nós estivermos passando por alguma dificuldade, se nós estivermos passando por alguma dor, alguma necessidade, é certo que Ele nos socorrerá. É certo que nem o sol durante o dia e nem a lua nos molestará, porque o Senhor é o Senhor do universo, porque o Senhor cuida de cada um de nós. E nesse momento eu gostaria de fazer uma oração com você, de louvor ao nosso Deus, pela sua vida, pela vida dessa igreja, pelo nosso país, pelo mundo em que nós estamos vivendo, mesmo nesse período tão difícil. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome por mais um dia que o Senhor está concedendo a cada um de nós. Louvado seja o teu nome porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado seja o Senhor, mesmo em dias de pandemia, mesmo em dias em que nós ficamos muitas vezes apreensivos, tristes, ansiosos. Ficamos com medo, Senhor. Mas a certeza é que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Que o Senhor tem sido a nossa destra, tem estado conosco. Eu agradeço, Senhor, por essa igreja. Que os seus bancos estão vazios aqui, nesse local. Mas que dezenas de casas estão com os seus sofás, com as suas cadeiras cheias de homens e mulheres que te adoram, que te servem. E é com os meus irmãos que eu oro nesse momento. É com os meus irmãos que eu intercedo por esse país. Intercedemos, Pai, pelo nosso presidente. Pedimos que o Senhor cuide dele. Pedimos que o Senhor possa colocar cada dia mais em seu coração amor, ó Pai, a essa nação. Pedimos, Senhor, pelos senadores, pedimos pelos deputados, pedimos, ó Pai, pelos juízes. Pai, todos esses poderes, ó Pai, que foram e estão lá, ó Pai, pela Tua vontade. Nós oramos para que o Senhor possa sustentá-los e para que o Senhor possa tocar no coração deles, por amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Pedimos, Senhor, pelas famílias enlutadas. Quantas e quantas famílias têm sofrido nesse período? Filhos que querem ver os pais que estão nos hospitais e não podem. Filhos e pais que querem ver os seus filhos e estão há mais de um ano em suas casas sem vê-los. Pessoas que estão nos hospitais, enfermas. Pessoas que não têm tido remédio nesse período tão difícil. Pessoas que não têm atendimento médico. Pai, socorre, Senhor, essa nação tão sofrida, tão acamada, Senhor. Socorre, Senhor,
os mais de 14 milhões de brasileiros que estão, ó Pai, desempregados. Pessoas, ó Pai, que vivem muitas vezes, ó Pai, sem se alimentar durante o dia, sem alimentar os seus filhos, porque não têm condições. Toca, ó Pai, no coração dos governantes, toca, ó Pai, nos corações, ó Pai, dos grandes líderes, ó Pai, nacionais e mundiais, para que possam, ó Pai, socorrer essas pessoas. Peço, Senhor, que esse culto, que é para o Senhor, que nós possamos, eu, o pastor Mateus, que hoje está aqui na parte técnica, o Lucas, ó Pai, que estará à frente do louvor, possa, ó Pai, ministrar a Tua igreja e que nós possamos soprar, ó Pai, aquilo que é do Senhor, o Espírito Santo possa soprar através da nossa vida, esperança, paz, amor, comunhão, fé, graça, salvação em Jesus Cristo. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Queridos irmãos, esse momento é um momento muito especial, é um momento em que nós adoramos a Deus com as nossas ofertas e com os nossos dízimos. E nesse momento o Ministério de Louvor estará entoando cânticos ao Senhor. E eu gostaria muito que você se concentrasse e que você estivesse adorando aquele que tem te sustentado, aquele que tem sustentado essa igreja, aquele que é o Senhor das nossas vidas. Fiquem com Deus. Graças a paz, irmãos. Nós damos início a mais um momento de louvor e adoração. Momento de entrar na presença do nosso Senhor. Eu convido você da sua casa, embora a gente esteja distante, a participar comigo desse momento tão especial. Afinal, nosso Senhor merece sim nossos louvores, merece nosso tempo. E eu convido você para uma breve reflexão sobre isso, sobre o tempo que a gente emprega para o nosso Senhor. A gente tem tantos afazeres, tantos compromissos, só que a gente tem que sempre se lembrar que essa vida é passageira. Essa vida ela acaba como um sopro. A gente está vendo tanta gente partir desse mundo, mas eu tenho certeza que aquele que está alicerçado em Cristo vai poder viver para sempre com Ele. E é por isso que eu convido você nesse momento especial a entrar na presença do nosso Senhor Jesus e levar esses louvores e adorações a Ele. Quanto tempo eu passei esperando uma resposta, esperando encontrar algo a me completar, mas hoje eu sei porque é que eu estou aqui. Hoje eu sei, vim pra te servir. Tu és a resposta e o caminho, quebra as barreiras e me estende a mão. Hoje eu entendi e vou prosseguir para o alvo eu vou, pois contigo estou, hoje grato sou. Teu sublime amor. Quanto tempo eu vivi sem motivos pra sorrir, sempre tão
adorarei, hoje grato sou por teu sublime amor. Senhor Deus, muito obrigado por mais um domingo. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por permitir a gente se reunir em Teu nome. Obrigado por cuidar tanto da gente e nunca desistir de nós, independente das circunstâncias. Ajuda a gente a fortalecer a nossa fé, Deus, para que a gente nunca se esqueça do que realmente é importante nesse mundo. Dá-nos bons exemplos e nos ajuda a andar pelo caminho da luz, Senhor. Nessa hora agradeço em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, como é bom louvarmos a Deus, como é bom entoarmos louvores àquele que vive, àquele que reina, àquele que é presente, àquele que tem sustentado as nossas vidas. E nesse momento, que é um momento muito especial, que é o momento da proclamação da palavra de Deus, eu gostaria de te convidar a ler comigo um texto que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, uma carta pastoral. Capítulo 1, versos 12 a 17, que diz assim: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor, insolente. Mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Vamos orar? Pai, estamos aqui reunidos e pedimos que o Senhor possa usar, ó Pai, esse teu servo, esse pecador, esse homem que erra e que muitas vezes cai, mas que o Senhor, diante da tua misericórdia, do teu poder, do teu amor, possa me usar, Senhor. Possa me usar para falar com os meus irmãos e que a tua palavra chegue e inunda, ó Pai, corações. Que os meus irmãos, ó Pai, saciem-se, ó Pai, da tua palavra. Sirvam-se da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse mês nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre salvação. E quando nós falamos de salvação, nós não podemos nos esquecer que a salvação, ela vem de Jesus. Ela vem do nosso Senhor. Ela vem daquele que nos amou primeiro. E o tema da nossa mensagem hoje é o Deus do impossível. Quando nós falamos de coisas impossíveis de se acontecer, nós lembramos de alguns fatos históricos que ocorreram. O interessante é que no século XV, diante de alguns homens, as grandes navegações começaram a aflorar no coração de alguns. Sabemos que Portugal e Espanha saíram na frente das grandes navegações. Sabemos que em 1492, Cristóvão Colombo chegou à América. Sabemos que em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Diante daquilo que era impossível para muitas pessoas, o medo do além-mar, o medo de ir ao desconhecido,
esses homens com tripulações chegaram a este continente. Sabemos que o desejo era de riquezas. Sabemos que os nativos aqui dessa terra sofreram. Milhões e milhões morreram. E que sofrem até os dias de hoje. Mas andando alguns séculos, o século passado, nós vemos que muitos duvidavam que um satélite poderia estar em órbita, mas os soviéticos, em 1957, enviaram o primeiro satélite, Sputnik 1, ao espaço. Aquilo que era impossível para muitos homens, aquilo que os homens riam, aquilo que os homens desconfiavam, aquilo que os homens olhavam com certa desconfiança, tornou-se possível. Temos também a chegada do homem à Lua, feita pelos Estados Unidos. Em 1969, Neil Armstrong, o primeiro homem a colocar o pé na Lua, algo que aos olhos dos homens era impossível, tornou-se possível. E eu gostaria aqui de convidar você a fazer uma viagem no tempo. Uma viagem rumo à grande história, rumo à palavra do Senhor. E olhar e viver que o impossível nas mãos do Senhor se torna possível. Esses homens, eles não conseguiram, por suas forças, chegar à América, enviar um satélite ao espaço, chegar à Lua. Mas creio que foi o Senhor que permitiu que ambas conquistas, ambas façanhas, aquilo que era impossível aos olhos, se tornasse possível. E eu separei aqui a nossa mensagem dessa noite e eu gostaria de chamá-la de 4 páginas. A primeira página vai tratar sobre Paulo, o pecador. A segunda página, nós, os pecadores. A terceira página, o que o Senhor fez na vida de Paulo. E a quarta página, o que o Senhor fez em nossa vida. Nós sabemos que Paulo era um perseguidor implacável dos cristãos. Era um homem que buscava cartas para prender cristãos. Era um homem que era um líder destacado, um fariseu dos fariseus, um homem que foi criado aos pés de Gamaliel e que tinha uma fama muito grande entre os judeus e entre os cristãos. Uma era que ele estava fazendo justiça e a outra era que ele era um perseguidor, que era um homem que tinha em seu coração que os cristãos, que Jesus Cristo não poderia ser falado o seu nome, não poderia ser proclamado o Evangelho. Sabemos que ele assolava a igreja. Sabemos que ele exterminou discípulos de Cristo em Jerusalém. Atos 9:21. Que ele prendeu
os santos que eram condenados à morte. Atos 26, 10, que ele afligiu os crentes nas sinagogas, forçando eles a blasfemar. Atos 26, 11. Mas o amor de Deus supera todo o ódio. Supera as intenções maldosas das pessoas. E Jesus se encontrou com aquele homem na estrada a caminho de Damasco. Aquele homem que era um líder, um perseguidor, um homem que olhava para os cristãos e queria exterminá-los. Tem um encontro especial com Jesus e pergunta: quem és tu? Quem é o Senhor? E Jesus diz: eu sou aquele que tu persegues. O interessante é que na conversão de Paulo, ele vai a uma casa, fica 3 dias ali, jejuando. E Ananias vai até ele e diz: irmão Saulo. O encontro de Saulo com Jesus no caminho, o encontro de Saulo com esse irmão, fez uma diferença tremenda em sua vida, na sua trajetória, na sua forma de enxergar o mundo e de viver nesse mundo. Sabemos, e ele indica aqui, 3 coisas que ele era. No verso 13. Ele era blasfemo, ele era perseguidor e ele era insolente. Blasfemo, perseguidor, insolente. Ele era blasfemo por quê? Porque ele falava mal dos cristãos. E, consequentemente, ele falava mal de Cristo. Porque ele é o cabeça e nós somos o corpo. Porque quando atinge alguma parte do nosso corpo, nós sentimos no nosso corpo todo aquela dor. Ele era um perseguidor. Ele prendia cristãos, açoitava-os, levava-os ao sofrimento físico. Ele era um homem insolente. Sentia prazer em atingir e atacar com crueldade aqueles que seguiam a Cristo. Ele usava do psicológico contra as pessoas, ele usava com atos fortes para afligir, para colocar medo, para levar à morte aqueles que seguiam a Cristo. Segunda página. E nós? Será que nós somos diferentes de Paulo? Se nós olharmos para o pecado, nós vemos que não somos. Nós temos algo que recebemos lá de Adão, o primeiro homem, o primeiro ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas que pecou. E que aquele pecado entrou no mundo de tal forma que nos atingiu. Quando nós olhamos para o pecado, nós não podemos nos esquecer que, quando criança, e aqui é o que eu observo, é o que eu vi lá no passado, é o que eu vejo hoje. Nós vemos que, em algumas circunstâncias, algumas crianças elas mentem.
Algumas pessoas podem dizer, não, mas isso daí é fruto do meio que ela vive. Mas eu digo a você, não, é o pecado. Algumas crianças se reúnem com outras crianças para brincar, e em alguns momentos elas, para verem o outro amiguinho chorar, elas brincam com outros e excluem aquele. Ou aquele exclui ela para vê-la chorar. Agora, na adolescência, uma fase tão difícil, em que nós não sabemos muitas vezes quando o adolescente é adulto ou criança, quando nós não tratamos eles da forma que eles são, e em alguns momentos nós pedimos para que eles sejam como crianças e tem horas que nós pedimos para eles que sejam como adultos. Eles crescem, se desenvolvem, mas nas suas relações, muitas vezes, eles lutam para conquistar as pessoas, para conquistar corações, talvez para ter atenção, aquilo que talvez eles não têm em casa, talvez para ver as pessoas, os corações conquistados, chorando, sofrendo, correndo atrás. E eu gostaria muito que você, que é adolescente, ou você, adulto, senhor, senhora, que já foi adolescente, se lembrasse de alguma situação que você viu isso acontecer. Mas e os adultos? E a busca pelo poder? A busca pelo poder em si próprio, em que muitas pessoas elas passam por cima dos seus amigos, que elas tramam situações para sobressair sobre os outros por causa de uma promoção do trabalho, para ter mais dinheiro, para viver a ilusão de que o dinheiro traz a felicidade, ou que estar acima do outro, ser poderoso, traz a felicidade. Quantas e quantas vezes eu elenquei aqui 3 fases da vida. Nós já passamos por isso, nós já fizemos isso, ou já vimos os outros fazendo. Estávamos mortos e vivíamos desgarrados, à procura de algo que solucionasse o nosso problema. À procura de algo que resolvesse o vazio humano. E por muitas vezes nós caminhamos dessa forma. Buscamos ou buscávamos algo que pudesse preencher a nossa vida. E aqui muitas pessoas, elas casam não para fazer o outro feliz, mas para que o outro a faça feliz. E se esquece de que se ela não fizer a outra feliz, a outra não vai fazê-la feliz. Casam-se muitas vezes para ter filhos, para constituir família, mas se esquecem de amar primeiro a Deus, a amar primeiro a sua palavra, a viver aquilo que o Senhor reservou para cada um de nós. Quantas e quantas vezes no trabalho ou na família buscamos promoções,
diante e fazendo da nossa vida rivalidades uns com os outros, buscando poder, fazendo politicagem. Quantas e quantas vezes nós negamos a Cristo, nós negamos o Evangelho em nossa vida. Quantas e quantas vezes já mentimos, quantas e quantas vezes já respondemos mal aos nossos pais. Quantas e quantas vezes já tramamos situações que prejudicam o próximo. Quantas e quantas vezes nós ligamos para outras pessoas para difamar o nosso próximo. Quantas e quantas vezes entramos nas redes sociais e não perdemos a oportunidade de colocar o nosso próximo no chão, pisar. Será que os nossos atos não são parecidos ou iguais ao que Paulo fazia? O que mudou? 2000 anos atrás, o que mudou, meu irmão? O que mudou, minha irmã? A forma ou os meios de conseguir aquilo que nós queremos. E aqui me vem uma pergunta. Mas por que Jesus veio ao mundo sendo que há pessoas tão más? Sendo que o pecado, meu irmão, devasta vidas. Ele veio para salvar pecadores. Ele não veio para salvar pessoas boas, porque não existem pessoas boas. Bom é Deus. Ele não veio salvar pessoas que têm a lei na ponta da língua. Porque com os fariseus, Jesus foi bem claro sobre o adultério, por exemplo. Se você pensar de maneira impura, você já está pecando. Então, o amor de Deus por nós, ele vai além das nossas expectativas. É o impossível que os homens não conseguem entender. É o impossível que se torna possível. Muitos pensam que por causa das suas boas obras, que por causa dele ter algo de importante em sua vida, ele será salvo. Mas o Evangelho diz ao homem que ele é pecador e que ele está perdido e que ele não é capaz de salvar a si mesmo. E que somente a obra de Jesus Cristo na cruz pode reverter o impossível em possível. A 4ª página, o Paulo transformado. O que Deus fez na vida de Paulo, meus irmãos? A graça de Deus transbordou na vida daquele homem mau. Daquele homem que perseguia, daquele homem que zombava, daquele homem que queria destruir os seguidores de Cristo. A graça de Jesus Cristo transbordou na vida daquele homem. E ela transbordou como um rio. É como um rio que passa e as margens não conseguem contê-lo.
A imagem que nós temos normalmente de um rio que a margem não consegue conter é que ele destrói. Mas Jesus faz diferente. Ele vem como um rio transbordando, trazendo amor, trazendo graça, trazendo esperança, trazendo vida a Paulo. No verso 15, Paulo diz: pecadores dos quais eu sou o principal. Vale a pena, meus irmãos, entender que o apóstolo Paulo, ele não era um idólatra, ele não era um ateu, ele não era uma pessoa que não vivia diante dos preceitos e dos deveres que se devia viver um judeu. Ele era um ortodoxo, zeloso da lei, ele era um religioso, um homem que seguia passo a passo. Mas isso não o salvaria. O seu pecado era essencialmente não reconhecer a Cristo, não reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não reconhecer a obra de Cristo na cruz, não reconhecer que Cristo morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. E ele fala que ele é o principal dos pecadores. Ele fala que ele era o principal dos pecadores. O interessante é que no início da carreira de Paulo, do seu ministério, lá em 1 Coríntios ele escreveu: eu, Paulo, o menor dos apóstolos. Em Efésios, um pouco depois, algum tempo depois, ele escreveu: eu, Paulo, o menor dos santos. Mas agora, muito tempo depois, escrevendo para um colega pastor, ele declara: eu, o principal de todos os pecadores. A obra de Deus colocou Paulo em seu lugar. E a obra de Deus nos coloca em nosso lugar. E aqui é a quarta página. Nós transformados. Eu e você transformados por Jesus. O que Deus quer para nós e o que Deus fez por nós. O interessante é que algumas pessoas pensam que Belém foi o início de tudo. E eu digo a você que é muito antes que isso. Jesus, ele não foi criado. Ele não é uma criatura, como muitos dizem. Ele não é um Deus menor, ele não é um demiurgo, no qual muitos defendem. Não. Ele estava com o Pai nos céus, desceu, nasceu lá em Belém, cresceu. Um homem que, diante do amor, ele viveu a sensação de ser 100% Deus e a sensação de ser 100% homem. Ele vem para morrer por mim e por você. Ele vem para arrumar aquilo que estava desarrumado. Ele vem para se entregar por homens e mulheres que iriam negá-lo. Ele vem para morrer por homens e mulheres que, como Paulo, iriam blasfemar, queriam torturar, queriam perseguir. Homens e mulheres que mentem.
Homens e mulheres que tramam. Ele veio para nos salvar. Ele veio ao mundo para salvar pecadores como eu, como o pastor Mateus, como você. Ele veio por amor para dar vida a mim, ao pastor Mateus e a você. Ele não veio salvar pessoas boas. Ele não veio salvar pessoas que são religiosas. Ele veio salvar os simples. Ele veio salvar a mulher adúltera. Ele veio salvar a mulher do fluxo de sangue. Vá, a tua fé te salvou. Ele veio salvar aqueles 10 leprosos e que só um voltou para agradecer. Ele veio ao mundo em carne e osso para viver como nós vivemos. Mas a diferença é que ele não peca, que ele não pecou. E por isso a obra dele é tremenda. Passa da nossa compreensão. É graça. É de graça. É amor. É esperança. É consolo. É confiança. É vida. E a mesma paciência que Jesus mostrou para a vida de Paulo, ele mostrou ali na cruz. Quando ele olhava as pessoas zombando dele, quando ele se viu só, quando ele viu seus amigos, os seus discípulos, as suas discípulas, que fugiram, quando ele viu aqueles homens tirando sortes para ver quem ficaria com aquilo que Cristo tinha ali. Ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. O amor de Deus foi tamanho que Jesus venceu a morte. E vencer a morte é gerar vida, é dar esperança, é nos chamar a seguir rumo àquele que nos ama, rumo àquele que nos salvou. E talvez você está se perguntando aí, mas como isso se dá e por que isso se dá? Diante das coisas impossíveis, meus irmãos, que eu elenquei, que a humanidade conseguiu, as grandes navegações, o envio de um satélite, a chegada do homem à Lua, nós vemos um Deus que é soberano, nós vemos um Deus que cura, nós vemos um Deus que liberta, mas nós vemos um Deus que, acima de tudo, através do seu amor, se entrega, que morre para gerar vida, que é condenado para trazer salvação, que as coisas impossíveis,
que aquele seu amigo impossível, aquele seu vizinho impossível, aquele seu parente impossível, aquele seu irmão da igreja que é impossível para você, que você possa ver o possível de Deus. Hoje, que você possa orar por ele e que possamos caminhar rumo a Jesus, aquele que nos salvou da morte, do pecado. Vamos orar? Senhor Jesus, é em teu nome aqui que nós oramos, é em teu nome que nós agradecemos, é em teu nome que nós servimos. Jesus, o Nazareno, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu para nos salvar. Eu peço, Jesus, toca no coração dos meus irmãos. Toca, ó Pai, no coração, Senhor, daqueles que vão ver esse culto e que não conhecem o Senhor. Que não seja a minha presença aqui, mas seja a presença do Teu Espírito Santo e a obra de Jesus Cristo na cruz. Que salve, que liberte, que dê vida. Em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção, irmãos. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus, que aquele que fez o impossível se tornar possível, esteja com você aí na sua casa, com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, até que Jesus volte. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado.